Boa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Meu irmão, nós estamos trabalhando com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, que fala sobre o sal da terra. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Semana passada, nós falamos de uma das características do sal, que é de preservar os alimentos. E hoje nós vamos falar sobre a sua pureza e salinidade. Pureza e salinidade. Meu querido, na antiguidade, o sal possuía um valor muito grande. Os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Para os romanos, eles entendiam assim, que nada é mais útil do que o sol e o sal, pois eles entendiam que sol e sal são dois fatores importantíssimos para a vida do ser humano. O sal se relacionava com a ideia de pureza. Indubitavelmente, sua faiscante brancura fazia com que a associação fosse fácil. Era muito fácil você discernir só de olhar o que era sal e o que era um alimento. Os romanos diziam que sal era algo mais puro que procedia de duas coisas puras: sol e mar. O sal é a oferenda mais antiga dos homens aos deuses. E até no final do culto sacrificial judaico, toda oferenda era acompanhada com um pouco de sal. Portanto, para que o cristão seja o sal da terra, deve ser um exemplo de pureza e conservar a essência do Evangelho. Quando nós falamos que era comum o sal acompanhar os sacrifícios no culto judaico, o que nós entendemos? A igreja tem um papel importante porque ela precisa se dissolver para que todo o alimento tenha o sabor necessário. Então, é imprescindível que a igreja tenha um papel importante dentro da sociedade. Meu amado, como igreja, nós não podemos abrir mão da verdade. É aquilo que Lutero disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Uma das características do mundo em que vivemos é a diminuição das exigências morais. Nós entendemos que dia após dia a moral está em queda. E o que diz respeito à honradez, à diligência no trabalho, à retidão, à moral, todas as normas estão sofrendo um processo de relativização e rebaixamento. O cristão deve ser aquele que venha a manter um alto padrão dessa moral, dessa pureza. O cristão é aquele que tem que se manter distante de tudo aquilo que possa influenciá-lo na sua vida e na sua carreira cristã.
Então, ele deve ter uma pureza absoluta em sua linguagem, ele deve ser puro na sua conduta e deve ter pureza também nos seus pensamentos. Se tem misturado a verdade com concessões hoje em dia. Existem muitos ramos da igreja evangélica que têm tido namoros com o mundo para atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja e para evitar que as pessoas saiam da igreja. Nós entendemos que nenhum cristão pode apartar-se das normas de uma estrita honestidade. Nenhum cristão pode aceitar a relativização das pautas morais em um mundo em que as ruas de qualquer cidade são permanente e deliberado convite ao pecado. Nenhum cristão pode viver dubiamente, um pé em cada canoa, um pé no mundo e um pé na igreja. O cristão não pode separar-se do mundo, mas, como afirma Tiago, deve guardar-se sem mancha do mundo. Isso você vai encontrar em Tiago 1:27. A eficácia do sal é condicional. Ele precisa conservar a sua salinidade. Stott afirma que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Não obstante, pode ser contaminado com impurezas, tornando-se então inútil e até perigoso. Depois de perder o seu valor, não serve para nada, nem para adubo. A conclusão que nós temos diante deste assunto do sal como pureza e também conservar a sua salinidade é a seguinte: a igreja, os mensageiros, os seus líderes não podem se amoldar ao mundo, deixando os conceitos mundanos entrar na igreja para atrair as pessoas. A igreja perde o seu sabor se ela se associar ao mundo para ganhar o mundo. Ela só vai ganhar o mundo se ela manter-se fielmente à palavra, aos conceitos e mandamentos de Deus. Os cristãos só podem influenciar o mundo se eles tiverem uma identidade com Jesus. Alguns ramos evangélicos estão sendo influenciados pelas regras do mundo. E esse é o objetivo de Satanás: fazer a igreja perder o seu valor. O objetivo de Satanás é atacar a pessoa de Deus, pois Deus criou a igreja para a manutenção do povo dele e também para ser instrumento de salvação e para conservar e dar sabor a este mundo tenebroso. Atacar a igreja é afrontar a pessoa de Deus, é tentar desprezar a Deus. Na nossa luta em favor da igreja, conservando o seu valor, é declarar ao diabo e aos inimigos da igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O aviso que nós podemos dar é o seguinte: por mais que se tente destruir a igreja, ela permanecerá, porque ela é sustentada pelo Deus do universo, do qual Jesus é o grande pastor. Quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado pela igreja. Ela tem uma missão muito importante na terra, que é de dar sabor
preservar, manter a pureza. Pureza essa, ó Deus, que nós encontramos somente em Ti e na Tua palavra. Deus eterno, como cristãos que somos, em nome de Jesus, que nós possamos demonstrar a nossa relação e identidade contigo através das nossas atitudes, através da nossa posição, através do nosso relacionamento contigo e com as pessoas. Sabemos, ó Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pai querido, abençoa a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E se caso alguém ainda não esteja frequentando uma igreja, que assim o possa fazer, mas que procure uma igreja séria e comprometida com a Tua palavra. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e te proteja. Tenha uma boa noite. Um forte abraço.